Bom, eu diria que esse sábado foi uma surpresa, né? Uma surpresa e muito mais gente do que se podia imaginar. Com as restrições da pandemia, né? A Avenida Paulista foi uma apoteose, né? Os exagerados falaram em 1 milhão. Eu não acredito, porque eu acredito muito na matemática, né? A Avenida Paulista tem 2.500 metros de comprimento, 55 metros de largura, isso dá 137.500 metros quadrados. Se a gente puser 2 por metro quadrado, a gente vai ter aí 250 mil pessoas, 300 mil, mais 1 milhão, está longe. Bom, talvez considerando as transversais, etc., né? Mas havia muita gente, sim, na Avenida Paulista. Mas não foi só a Avenida Paulista, foi a Avenida Atlântica, em Copacabana, foi em todas as capitais, e além das capitais, em quase todas as cidades brasileiras. Na cidade onde mora minha irmã, por exemplo, ela me contou que foi para a rua, hastearam a bandeira, cantaram o hino nacional e rezaram o Pai Nosso. Aí ficou parecido com aquilo que eu via ainda com 23 anos de idade, né? Eu ouvia na igreja os apelos para evitar que se estabelecesse um regime comunista no Brasil, e depois eu via a igreja estimulando as pessoas a irem para a rua, depois os jornais aderindo, né? E por fim veio a Força Armada, estou falando já em 64, mas o povo na rua, eu vi que foi, bom, apoio ao presidente da República, condenação do Supremo, exigência de comprovante do voto auditável, e uma autorização ao presidente para agir em nome do povo, né? Obviamente, né, todo o poder emana do povo, e o povo parece que agiu assim numa espécie de democracia direta. Autorizamos o presidente a fazer o que acha necessário para que não se rompa mais a Constituição, porque é uma sucessão de medidas que contrariam completamente a Constituição, opostas à Constituição, né? Isso é muito grave. Eu vejo, por exemplo, lá no Ceará houve prisões a despeito do que está nos incisos 15 e 16 do artigo 5 da Constituição, que é uma cláusula pétrea, são direitos fundamentais. A própria Constituição diz no artigo 60 que não são sequer motivo de qualquer emenda para aboli-los, eles são intocáveis, né? E, no entanto, as pessoas são presas embora as garantias estejam na Constituição, né? Centenas de pessoas foram presas no Ceará. Agora, por outro lado, né, eu vejo assim, eu liguei para vários amigos que veem televisão, né, escuta, o que vocês viram no noticiário? Aí eles me disseram, não, a SBT deu tudo, né, deu todas as manifestações, mas teve lá uma emissora que botou entrevistas de oposicionistas, né? Aí eu acho, puxa, ficar dentro da bolha é dar as costas para o povo. Eu vi inclusive uma notícia chamando o povo de autoritário. O povo brasileiro que foi para as ruas exercendo a democracia ser chamado de autoritário. Quer dizer, as pessoas está havendo uma confusão, né? A arrogância pôs na cabeça de certas pessoas. Ali onde está escrito na Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, do primeiro artigo da Constituição, todo poder emana do povo, sabe como é que eles leem? Todo poder emana da mídia. É muita arrogância, né? Ficou risível, porque, bom, e essa bolha vai prejudicar os que estão dentro da bolha, né? Vão ser surpreendidos. Enfim, e quando a mídia desinformadora não dá informação, né, omite, na verdade ela está informando. Porque se ela não informou, é porque tem muita gente. Porque se tivesse pouca gente, ela informaria, né? Houve lá a obrigação, eu vi numa agência de notícias, houve manifestações contra o governo, aí puseram fotos. Aí eu contei, né? Porque uma foto registra, eu contei. Em Belo Horizonte tinha
contra o governo. 43 pessoas. Né? Em Salvador, tinha 21 pessoas. Em Macaé, eu contei 3 pessoas, talvez tivesse mais. Brasília, as pessoas que foram à passeata me contaram que havia lá uma tentativa de movimento pelo 1º de maio com bandeira vermelha, mas eles ficaram parados, olhando, as pessoas ficaram com pena, inclusive, porque nos rostos deles, eles estavam surpresos, não estavam entendendo aquilo, foram trazidos de algum lugar, postos em 2 ônibus, né? Puseram bandeirinha nas mãos deles e eles estavam admirados daquele povo vibrante que buzinava, que gritava, que festejava, que gritava eu autorizo, talvez eles nem entendessem o que queria dizer isso. Né? Mas foi um dia. Eu anotei aqui porque eu fui ler o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, é um artigo importante, estava no Estadão, e ele afirma que o Brasil tem um povo desinteressado. Ele está na bolha também, eu não sei a que Brasil ele está se referindo. Aliás, eu vi uma manifestação do ex-candidato à presidência da República, do mesmo partido de Fernando Henrique, Aécio Neves, achando que o PSDB não deve oferecer candidato à presidência da República no caso de ter Lula versus Bolsonaro, que haveria só um desgaste, que era melhor concentrar nas campanhas estaduais, concentrar os recursos nas campanhas estaduais e não desperdiçar recurso na campanha federal. Parece que Aécio aí eu não sei se ele vai apoiar algum desses 2 candidatos, né? Mas foi interessante essa manifestação. Bom, é tanta coisa, né, que a gente tem que anotar para não esquecer de conversar essas coisas com vocês. Bom, não dá para não registrar por causa da similitude. O Congresso da República de El Salvador, lá do Caribe, destituiu no sábado os integrantes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça de El Salvador e o Procurador-Geral da República, por 64 votos a 19, com uma ausência, por violarem a Constituição ao anularem decisões do presidente da República relativas à pandemia. São 5 magistrados dessa Câmara Constitucional, que é o Tribunal Constitucional. O presidente Nayib Bukele, de 39 anos, é de origem palestina com esse nome, usa muito as redes sociais, anda muito esportivamente, começou como vereador, fez campanha contra os partidos tradicionais, contra a corrupção, contra o crime, e acabou fazendo maioria no Congresso. E agora essa maioria no Congresso destituiu o Supremo Constitucional deles lá, porque anulou medidas do presidente da República. Bom, gente, vamos encerrar com coisas ainda melhores, né? Vocês lembram de um assalto ao Bradesco, lá acho que foi em Itajaí, Santa Catarina? Eu só queria registrar que os assaltantes, 9, foram condenados a 263 anos de prisão. Dá 30 anos para cada um, praticamente. 8 já estão presos e falta prender 1. Para mostrar que o crime não compensa. Bom, e outra coisa é que não dá para não deixar de registrar mais um leilão com grande sucesso, ágil de 130%, mais um bloco da SEDAI lá do Rio de Janeiro, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, lá de saneamento, um grande êxito aí para a saúde pública e para o saneamento. Entrada de 22 bilhões e 700 milhões. Né? Aliás,
o ministro Tarcísio, que está fazendo esses leilões, lembrou que a água do São Francisco já chegou ao Ceará e que vai chegar ao Rio Grande do Norte. No último dia de abril, o novo presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, reduziu o preço da gasolina e do diesel a partir do dia 1º de maio em 2%. E o presidente da Caixa Econômica anunciou que a Caixa só agora, esse ano, teve mais lucro que nos 8 anos de Lula e nos 8 anos de Fernando Henrique juntos. Claro, a Caixa não tem mais o Gedel para encher mala e pacote de dinheiro e encher um apartamento de dinheiro, né? É igual ao asfalto. Na hora que se impede o roubo, que fecha a torneira, o asfalto fica dessa espessura. Naquele tempo o asfalto ficava assim, o resto ia para a propina. É uma senhora diferença, né? Enfim, pelo menos na área federal, né? Na área estadual a gente está vendo aí o consórcio comprando 300 respiradores que nunca apareceram, Amazonas, São Paulo, Bahia, Pará, todo mundo correndo atrás de respirador e não acha, nem o dinheiro. De Brasília, Alexandre Garcia.